Muito bem, vamos falar sobre a Bíblia. Será que a Bíblia é realmente Deus falando com a gente ou será que ela é só mais um livro? Será que realmente aquelas palavras foram inspiradas por Deus? Quem será que escreveu a Bíblia e por qual motivo ela não é igual a outros livros? Por que eu deveria confiar nela? Leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 ao 17, que nos dá uma pista do que eu estou falando aqui, que nos ajuda a entender por que nós usamos ela como a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus e porque ela mesma diz isso. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17, nos fala assim: Desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem inspirou a Bíblia? Para que ela serve? Aí está a resposta. Segundo Timóteo, nos explica. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, inspirada por Deus. Deus usou profetas, usou apóstolos, mas no final das contas a mensagem vem dele, não é uma mensagem humana. E é por isso que a Bíblia, diferente de outros livros, é um livro que não erra, que é verdadeiro e que inclusive, por causa disso, tem autoridade sobre nós. Tem autoridade para falar quem nós somos, tem autoridade para falar da nossa condição de pecador e da ação de Deus para nos livrar dessa condição. A própria Bíblia vai nos atestar que ela nos fala a respeito de verdades divinas, que ela não é apenas palavra humana que humanos escreveram ao longo de diversos séculos, até milênio. Ela é a palavra de Deus. E isso acontece porque Deus guiou os autores. Ele guiou aqueles seres humanos que escreviam através do seu Espírito Santo para que eles escrevessem o que Deus queria e não o que eles desejassem colocar lá. Então, quando nós nos perguntamos o que significa a Bíblia ser inspirada por Deus, inspirada significa que não quer dizer que os autores tiveram boas ideias, mas significa que Deus guiou aqueles autores para que eles escrevessem exatamente aquilo que ele queria, aquilo que ele desejava transmitir ao seu povo. E para isso nós também podemos aproveitar a leitura de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que vai nos falar assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada pela vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, como nós vemos aqui em 2 Pedro, temos dois autores e um só conteúdo. O primeiro autor, Deus, através do Espírito Santo. O segundo, ser humano, Moisés, Davi, Paulo, Pedro, João, todos esses, inspirados pelo Espírito Santo, transmitiram a mensagem que Deus os guiou a transmitir. Então, por que que a Bíblia tem autoridade? Por que que a Bíblia pode falar sobre as questões de Deus? Porque ela vem de Deus, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo e não é uma opinião de pessoas, ou até mesmo uma opinião de uma cultura antiga que decidiu que as pessoas deviam ter um Deus para admirar. Ela é a verdade de Deus para todos os tempos. E daí, então, para que a escritura serve, para que ela é útil? E, para responder isso, nós podemos olhar para o próprio texto bíblico do 2 Timóteo, que a gente leu aqui anteriormente. Ele nos responde, é só voltar lá. A escritura é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para mostrar o nosso erro e conduzir à salvação em Cristo Jesus. E talvez aqui nós podemos destacar como o ponto principal da escritura, o ponto fundamental. A Bíblia serve para nos levar
a Jesus, para fazer com que reconheçamos nele a salvação, para fazer com que paremos de olhar para nós e o que fazemos diante de Deus e olhemos para a obra de nosso Senhor Jesus Cristo como aquela obra que nos salva. Para a gente talvez entender aqui o que significa isso, nós podemos usar uma analogia de uma bússola. Nós utilizamos a bússola para saber qual é a direção do norte, para nos nortear. E através dessa direção nós podemos seguir pelo caminho correto. Agora, se a bússola estiver quebrada e apontar para todas as direções, nós não conseguimos chegar ao caminho correto. Então, a Bíblia é justamente como uma bússola, porque ela nos aponta o caminho correto. Mesmo quando outros tentam nos dizer: "Olha, o caminho correto é esse", até muitas vezes sendo contrário ao caminho de Cristo Jesus, a Bíblia vai nos dizer: "Olha, esse é o caminho certo. Você deve seguir por aqui, você deve confiar nisso aqui, você deve viver através disso aqui, porque isso aqui é o que vai te salvar. Não esses outros caminhos, mas Cristo Jesus". E, bom, pode ter pessoas que vão até mesmo dizer: "Tá, mas a Bíblia é um livro como qualquer outro? É apenas um mito como outros mitos?". Podemos ouvir talvez professores nos falando isso, podemos ouvir amigos nos falando isso, podemos ouvir pessoas muito próximas a nós, pais, irmãos, filhos, falando: "Ah, isso aí é apenas mais uma história inventada pelos seres humanos, é um mito". Tá, mas então em quem confiar? Em que colocar a minha confiança? A Bíblia é esse local correto, uma pedra sólida onde colocamos os nossos pés e os firmamos. E, como eu disse, até mesmo às vezes vamos ouvir opiniões diferentes sobre Deus. Amigos, familiares, todos esses que eu já citei, eles vão falar: "Ah, Deus é assim, Deus é assado". Então, como eu posso descobrir como Deus é? Como eu posso ter certeza do que Deus fez por mim? Como eu posso saber como Deus conduz a minha vida? Qual é a verdade no final das contas? A Escritura está aí para isso. E aí, então, nós nos perguntamos: por que a Bíblia não é um livro comum? Por que ela não é um simples livro? Porque ela foi inspirada por Deus. Porque Deus conduziu a história do seu povo, porque Deus nos enviou Jesus e Deus testemunhou através desta palavra que está na Bíblia, na Escritura, as suas grandiosas obras em favor dos seres humanos. Então, o que que acontece com aqueles que tentam dizer: "A Bíblia não é a palavra de Deus, é simplesmente um livro"? O que que acontece quando nós ignoramos a palavra de Deus? Nós caímos na mentira, nós, por exemplo da bússola, nos desnorteamos e nos perdemos. E daí, bom, vai ter aqueles que vão dizer assim: "Olha, eu não sigo toda a Bíblia, porque tem que ver, existem coisas ali que não são tão divinas assim, são coisas que a minha moralidade elevada não permitem que eu siga", como se essa pessoa fosse perfeita, né. Essas pessoas vão acabar dizendo que a Bíblia é um livro antigo demais para ser seguido em um mundo tão moderno, tão para frente como nós vivemos, um mundo tão evoluído, talvez não tanto, né. E aí nós temos que nos perguntar assim: "Será que eu posso realmente escolher o que eu aceito da Bíblia e o que eu nego?". Mas aí nós caímos em perigoso erro de dizer: "Olha, eu escolho o que Deus falou para mim". Nem tudo ali foi o que Deus falou, e quando caímos neste erro, podemos facilmente chegar ao ponto de negar até mesmo o sacrifício de nosso Senhor Jesus. E se a própria Escritura, como vimos ali em 2 Timóteo, nos fala que ela é útil para nos ensinar, corrigir, repreender, mostrar nosso erro e nos conduzir a Cristo. Se ela mesma diz isso, por que nós devemos desacreditar da ação do Espírito Santo, da ação de Deus através da palavra? Será que nós podemos então escolher o que aceitar e o que negar na Escritura?
o que que será que nós deveríamos responder para pessoas que afirmam isso? Olha, se a escritura é realmente a palavra de Deus, como diz segundo Timóteo, nós não devemos escolher, nós não devemos querer dizer isso é e isso não é. Nós devemos apenas receber e confiar, como ela mesma nos ensina. Então, que nosso Deus possa nos guiar através da sua palavra até a verdade salvadora de nosso Senhor Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.